Graça e paz a todos. Vamos dar início à segunda parte do nosso estudo, Restauração da Personalidade. Sejam bem-vindos, pegue a Bíblia e vamos lá. Para entendermos melhor o assunto abordado nesse estudo, precisamos verificar alguns pontos da Palavra de Deus. E hoje vamos começar contando um pouco da história de Neemias. Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia invadido e destruído o templo em 587 a.C. Jeremias, um dos profetas de Deus, havia profetizado anos antes sobre tal cativeiro e a duração que seria de 70 anos. Jeremias 25:11 diz o seguinte: essa terra virá a ser uma terra deserta e causará espanto a quem passar por aqui. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Em 583, Ciro, rei da Pérsia, quando o Império Babilônico entra em crise, surge o Império do rei Ciro como potência do Oriente. E esse seria o auge do Império Persa. Ciro tem uma importância fundamental nisso, porque através dele, Deus demonstra a sua soberania em tocar os corações e livrar o povo dele da opressão. Ciro permite ao povo regressar para poder reconstruir o seu templo. Os livros de Esdras e Neemias relatam o que ocorreu em consequência do decreto do rei Ciro. E nesses dois livros há duas fases distintas: a restauração do templo sob o comando de Zorobabel e a restauração dos muros sob o comando de Neemias. O livro de Neemias nos dá uma ilustração clara da obra de restauração da personalidade. Ele está cheio de ensinamentos na área da liderança, batalha espiritual e restauração. E vamos entender também um pouco da biografia de Neemias para nós podermos encaixar Neemias nesse contexto histórico. Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele era a pessoa que provava toda a comida e bebida antes de ser servido ao rei. Uma posição de grande responsabilidade, mas também de muita influência, porque ele convivia muitas horas com o rei, pois naquela época se comia e se bebia muito, então toda hora ele estava ali na sala do rei presente. E ele também havia sido o conselheiro íntimo do rei, e ele desfrutava de uma confiança diferenciada. Neemias recebe um relato do seu irmão, por parte do seu irmão, do estado em que se encontrava Jerusalém. Neemias 1:3 vai dar esse relato a vocês. E assim que soube do estado de Jerusalém, que estava com seus muros derrubados, seu povo desolado, humilhado, na mesma hora Neemias demonstra compaixão, o que é uma das características de um líder. Ele começa a interceder pelo seu povo com jejum, com oração, com clamor pelo arrependimento dos seus pecados e do povo dele, os israelitas. O rei, ao ser servido por ele, notou que estava triste e perguntou por que do seu semblante triste, o que nos demonstra que os nossos líderes sempre estão nos observando, estão de olho. Às vezes nós pensamos que ninguém está nos observando, que ninguém está nem aí pra gente. Isso não é verdade. Isso é uma mentira que Satanás tenta colocar em nossos corações a fim de minar a igreja do Senhor Jesus. Sempre os seus líderes estão intercedendo, estão orando, clamando por você, pela sua família. E voltando ao nosso estudo. E apesar do temor que estava mediante a pergunta do rei, o responde com sinceridade, que a sua cidade, a cidade dos seus antepassados, estava em ruínas, e as suas portas foram destruídas. E em seguida o rei pergunta o que se podia fazer. Na mesma hora, Neemias responde dizendo que orou ao Senhor pedindo orientação do Deus dos céus, e com isso ele teve a ousadia, o que é uma outra característica de um líder. A ousadia é uma característica de uma liderança, e é uma característica ainda mais linda, é saber que existe um líder superior, que é nosso Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, está aqui para nos ensinar, nos instruir, nos ajudar. E o rei o concede esse favor, para que deixasse ir reconstruir os muros da cidade. E o rei o fez, marcando data de ida e de volta. E com mais ousadia ainda, Neemias pediu que o rei o desse cartas de apresentação para os governadores, para que ele pudesse passar pelas terras e para que também ele pudesse arrecadar matéria-prima a fim de aplicá-la na obra. Neemias, ele sabia o que significava uma cidade sem proteção, uma cidade sem muros. Ela estava exposta a todo tipo de ataque adversário. Uma cidade vulnerável, ela está exposta à invasão de inimigos. Em Provérbios 25:28 fala o seguinte: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades
é como uma cidade com seus muros derrubados. E Neemias, sabendo dessa vulnerabilidade que estava a sua cidade, ele manteve o seu foco. E em 52 dias, o trabalho de reconstrução foi terminado. E como governador de Judá, Neemias demonstrou humildade, integridade, patriotismo, energia, piedade e altruísmo. E depois de 12 anos no cargo, ele retornou por pouco tempo à corte. E de lá voltou a Judá, aonde exortou o seu povo ao arrependimento. Lembrando que Neemias não realiza a obra sozinho. Ele convoca: edifiquemos seguindo as instruções do Espírito Santo. Porque ele entende que precisamos obedecer às suas diretrizes, porque sem o Espírito Santo, sem Jesus em nossa vida, nós não chegamos a lugar nenhum. A gente pode até achar que está chegando, mas não estamos chegando. Quando menos espera, a gente vê que foi um tempo jogado fora. Mas a gente tem que lembrar que Deus, ele não desperdiça nada em nossas vidas. Neemias, ele reconhece essa necessidade de ajuda, tanto do povo, dos irmãos, quanto a ajuda do Espírito Santo de Deus. E a gente tem que reconhecer que a nossa alma traz muitas marcas das quais precisamos nos libertar. São traumas complexos, feridas, hábitos, filosofias, uma série de coisas que nada tem a ver com os padrões de Deus para a minha e para a sua vida. E no próximo vídeo nós iremos descobrir as 12 portas, que são 12 áreas em nossas vidas, personalidades que precisam de tratamento. Vamos embarcar junto nessas escrituras, nesse aprendizado que Cristo deixou como herança para nós. E vamos desfrutar da plenitude da vida em abundância que Cristo nos prometeu. Eu espero que vocês participem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso e-mail, a nossa fanpage. Entre em contato se você estiver precisando de alguma coisa, se você puder, se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para poder atendê-los. Fiquem com Deus, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida e que a graça dele esteja com todos nós. E Deus abençoe você e sua família. Até a próxima. Fiquem com Deus. E muito obrigada pela participação.